Estamos de volta com o nosso Opinion, esse programa semanal, realizado aqui nos Estados Unidos, na cidade de Miami, sempre abordando os assuntos econômicos e os fatos relevantes do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo, sempre contando com a presença do jornalista e escritor Marcos Olmati aqui nos Estados Unidos e sempre com a ajuda do economista, empreendedor e empresário Cornélio Diniz do Brasil. E hoje contando com a presença de um convidado especial, o Coronel Mário Augusto Mota Coimbra, Coronel do Exército Brasileiro. Bom dia para todo mundo. Hoje é dia 25 de julho, sábado. É um prazer estar aqui de volta. E sempre, nosso Coronel, nós começamos com uma boa notícia. Então, vou pedir agora para o nosso amigo Cornélio que dê a nossa boa notícia de hoje. Bom dia, Jay. Bom dia, Marcos. Bom dia, Coronel. Prazer enorme estar aqui nesse sábado maravilhoso. Temos uma notícia positiva que é: estamos aprendendo a conviver com o coronavírus. Infelizmente, tivemos situações negativas, porém, as perspectivas em relação às vacinas que estão surgindo, a perspectiva com relação à abertura dos mercados e a reação das economias mundiais frente a essa situação, a solidariedade do povo, realmente tem mostrado como é o mundo, como são os povos. Então, estamos animados com isso e nos aguarde, pandemia. Nós vamos te engolir. Obrigado, Cornélio. Obrigado pela sua gentileza. E agora, a boa notícia da semana do Marcos Olmati. A boa notícia dessa semana é que já chegaram as cartelas de votação para as eleições locais que aqui na Flórida serão no dia 18 de agosto. Isso, pelo menos, nos dá uma sensação de uma certa normalidade, né? Eu me mudei recentemente e logo eu pedi a mudança de endereço no meu título de eleitor. E por que isso, você deve estar se perguntando? Porque essas eleições locais são importantíssimas, talvez até mais importantes do que as eleições para presidente, já que você vota em pessoas que vão exercer cargos como prefeito, membros da junta diretiva das escolas da sua cidade e juízes. Isso mesmo, aqui os juízes são eleitos pela população. Essas pessoas citadas têm muita influência, uma influência muito maior na vida diária do cidadão comum do que o próprio presidente da República. Tanto o registro original do meu título como essa mudança de endereço foram feitas online. E o melhor, eu sempre voto aqui do conforto da minha casa. Por isso eu disse anteriormente que eu já recebi as cartelas de votação pelo correio. Não tenho que enfrentar filas, nem chuva, nem pessoas mal-humoradas. E posso fazer uma busca online sobre cada candidato para dar o meu voto com mais consciência e com mais tempo também. Podem votar cidadãos americanos maiores de 18 anos e que comprovem residência no local da votação. Nessas eleições, quem escolhe oficialmente um partido republicano ou democrata pode votar nas primárias para presidente. Eu, como independente, não voto nas primárias. E agora eu pergunto, com toda essa discussão sobre eleições no Brasil, adiamentos, etc., por que ninguém propõe algo como aqui, em que as pessoas recebem suas cartelas de votação em casa? E olha, eu vou mais além. Por que os dias das eleições são estabelecidos na Constituição brasileira? Por que há propaganda eleitoral gratuita? E por que o voto é obrigatório no Brasil? Bom, eu deixo essas perguntas aí para o Cornélio e para o meu amigo Jay Almeida, ou quem sabe para uma discussão mais aprofundada num nosso Opinion futuro. Obrigado, Marcos. Sensacional. Muito obrigado pela sua orientação na parte eleitoral dos Estados Unidos. Que maravilha. Imagina se a moda pega e as pessoas no Brasil possam escolher e eleger os seus juízes também, né? Agora, eu queria falar um pouquinho da minha boa notícia do dia, da semana, aliás. Na última quinta-feira, dia 23, a NBC, que é a coordenadora dos Estados Unidos da transmissão de Olimpíadas, lançou os 12 meses de antecipação das Olimpíadas com um programa fantástico, todos os jornalistas extremamente já bastante motivados para esse evento que era para ser em agosto de 2020, a Tóquio 2020, e passou para a Tóquio 2021, que vai ser o ano que vem, e no finalzinho de julho. Então, realmente foi uma coisa fantástica. Eu, como
um apaixonado pelo esporte, pelo esporte em geral, adoro a Olimpíada, só fico grudado na televisão o tempo todo. Realmente vai ter um momento para mim muito interessante daqui a 12 meses. E a NBC, com mais de 3.000 funcionários, já está trabalhando nesse projeto. Agora, vamos passar agora, por favor, para o nosso amigo Cornélio Diniz, nosso economista, para fazer a apresentação devida do nosso convidado de hoje. Cornélio. O interessante é que muitas pessoas nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, do Nosso Opinion, pediram que a gente aprofundasse na situação Amazônia. E conseguimos algo inédito, algo incrível, um coronel do Exército. Coronel Mário Augusto Mota Coimbra. Aos 14 anos, ele ingressou na sua carreira militar no Colégio Militar em Belo Horizonte. Se tornou oficial do Exército através da Academia Militar das Agulhas Negras. Galgou todos os degraus do oficialato, recebendo diversas condecorações, medalhas, fez diversos cursos, graduação, pós-graduação, especialização, mestrado, e realmente serviu por 19 anos na Amazônia, dentre os quais 10 anos como instrutor do SIGS, exato, Centro de Instrução de Guerra na Selva, reconhecido internacionalmente como o melhor curso de combate em selva do mundo. Aliás, Jay, dizem que o Exército de Israel é um dos melhores do mundo e já vieram treinar diversas vezes com o nosso entrevistado. Quando o canal History Channel foi fazer aquele programa incrível sobre a Amazônia, lá estava o coronel para instruí-los e orientá-los. Muito obrigado, coronel, pela presença. E já vamos entrar com a pergunta. Como o Exército Brasileiro trabalha na logística da Amazônia Ocidental? Bom dia a todos, meus amigos. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos para tratarmos de um assunto de imensa profundidade. Eu diria que falar da Amazônia brasileira é falar da profundidade de um oceano. Então, antes de chegar no foco principal da resposta, aqui o Cornélio Diniz, sobre a logística na Amazônia, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação do solo sagrado que nós temos. Observemos aqui. A Amazônia, como um todo, não só a brasileira, ela corresponde a 9 soberanias nacionais. É o maior banco genético do planeta. A Amazônia, como um todo, corresponde a 7 milhões de quilômetros quadrados. 1/20 da água potável do mundo. 1/5 da água doce do planeta está no Brasil. 1/3 das florestas tropicais está no Brasil. 2 hemisférios, 3 fusos horários. Agora vamos baixar um pouquinho, vamos falar da gente. A nossa Amazônia brasileira, de norte a sul, nós temos uma dimensão de 2.000 quilômetros. De leste a oeste, nós temos uma dimensão de 3.000 quilômetros. A nossa fronteira terrestre corresponde a pouco mais de 11.000 quilômetros de faixa de fronteira terrestre. A litorânea, nós temos algo em torno de 1.300 quilômetros de fronteira litorânea. Na Amazônia brasileira, nós temos 22.000 quilômetros de rios navegáveis. Eu vou falar só um pouquinho agora sobre dimensões. Se nós quiséssemos colocar dentro da Amazônia brasileira, quantos países poderíamos colocar? Alguém se arriscaria? Eu vou responder. 14 países. Albânia, Alemanha, Bélgica, Eslováquia, Holanda, França, Bósnia, Espanha, Inglaterra, República Tcheca, Suíça e outras mais. Destaco aqui Suíça, Inglaterra, Áustria, Bélgica, Alemanha. 14 países da Europa poderiam ser colocados dentro da Amazônia brasileira. Potencial madeireiro da Amazônia corresponde a, pasmem,
5 bilhões e 200 milhões de metros cúbicos de madeira comercial. O nosso subsolo, eu elenquei aqui apenas 2, ouro e nióbio. Se nós tivéssemos que explorar hoje o ouro em Roraima, nós levaríamos centenas de anos para poder explorar todas as jazidas, de forma obedecendo às leis ambientais. Eu poderia me aprofundar aqui muito mais sobre os detalhes geopolíticos e estratégicos que repousam no nosso solo. Então, face a tudo isso, como fazer a logística num lugar como esse? 11 mil quilômetros de fronteiras. O Exército Brasileiro, ele está presente lá. Eu vou falar de um quartel que chegou lá em Manaus em 1915, o antigo 27º Batalhão de Caçadores, lá em Manaus, atualmente, 1º BIS. 1915. E o Exército Brasileiro, ele está presente em toda a faixa de fronteira, não só o Exército, na porção terrestre, como a Marinha do Brasil, que os nossos irmãos da Marinha chamam de Amazônia Azul. Então, ele tem um trabalho fantástico da Marinha e da Força Aérea Brasileira, que faz com que toda a cauda logística aérea seja empregada naquelas regiões. Eu vou dar um exemplo para você, Cornélio Diniz. Em Manaus, existe um comando territorial comandado por um general de divisão que faz toda a logística operacional de Manaus para os estados do Amazonas, do Acre, de Rondônia e de Roraima. Uma unidade abastece 4 estados com as porções dos nossos militares. Nós levamos aproximadamente 40 dias navegando de Manaus até o Acre. E esse deslocamento até o Acre, nós levamos comida, remédio, combustível, graxa, armamento, munição, fardamento. Mas vem cá, e aquele homem que fica lá na faixa de fronteira, ele vive lá direto? Ele não volta? Volta. Existem trabalhos de manejo que a gente tira os homens de lá com voos lá da fronteira para a cidade, as grandes centros, para o militar ter o seu alojamento. Então, infelizmente, a humanidade ela cresceu, ela se desenvolveu pós-guerra nos assuntos de logística, nos assuntos comerciais. Infelizmente, o homem aprendeu pela dor. Então, o Exército Brasileiro, por intermédio do Comando Militar da Amazônia, lá em Manaus, e o comando da 12RM, 12ª Região Militar, faz essa logística na Amazônia Ocidental. 4 estados. Por outro lado, nós temos a Amazônia Oriental, com sede em Belém, onde ela faz toda a logística, no Amapá, no Pará e em Porção do Maranhão. Para vocês terem uma ideia, meus amigos, nós fazemos fronteira lá na Amazônia Oriental com a Guiana Francesa, no rio Oiapoque. Então, imaginem vocês a cauda logística para levar tudo que nós temos aqui, tudo, luz, água, comida, vestimenta, armamento, tudo isso é desdobrado numa área que não tem estrada, numa área que não tem ferrovia, numa área que não tem a não ser a água e o ar. Muito obrigado, Coronel, pela gentileza. Realmente é um continente dentro do Brasil, que é um outro continente. É espetacular. Muito obrigado. Gostaria de passar agora para o nosso amigo Marcos Almaty para a sua pergunta. Marcos, sua pergunta. Coronel, um prazer ter o senhor aqui conosco no nosso Opinion. Eu já estive na Amazônia algumas vezes como repórter. Realmente é uma região interessantíssima, que pouca gente conhece, mas gosta muito de falar dela. Uma coisa que me impressionou muito lá, além das riquezas que o senhor já mencionou, foi a forma de exploração dessas riquezas. Queria que o senhor elaborasse um pouquinho sobre isso. Como é que essas riquezas na Amazônia são exploradas?
vou voltar novamente num assunto que eu penso que conheço. Por ser um continente, eu seria leviano em dizer que conheço. Mas eu digo a você que aonde as Forças Armadas estão presentes, nós cultuamos um valor inafiançável, que é a preservação do meio ambiente, a preservação do ecossistema, a convivência com as comunidades locais, executando as nossas atividades. Eu vou dar um exemplo do quartel do Centro de Instrução de Guerra na Selva, ao qual eu servi por 10 anos. O campo de instrução do SIGs, caberia dentro do campo de instrução do SIGs 2 Manaus e meia, uma área que tem na sua porção sul 60 quilômetros. Eu colocaria 2 Manaus e meia. Basta você fazer uma análise pelo Google, que você vai ver que a floresta está absolutamente preservada. Mas espera aí, como é que nós estamos lá desde 1964, 65, e até hoje ela está preservada? Sim, porque nós ensinamos para os nossos alunos, nós perpetramos para as comunidades que nós podemos usar de forma inteligente e de forma capacitada a extração dos recursos naturais sem destruição da fauna e flora. Então, existem pesquisas, e até atualmente o governo federal, ele muito sabiamente tem no vice-presidente, atualmente, o nosso Conselho da Amazônia, que tem perpetrado ações que têm coibido tudo o que é ilegal, porque aquilo é um patrimônio extraordinário. Então, procurando responder essa pergunta tão bem feita pelo Marcos, é uma arte você saber explorar, saber retirar, com obediência às leis ambientais e com obediência ao ecossistema. É possível? Sim, eu vejo que é possível. E sempre com aquela mágica extraordinária que é o planejamento. Agora, se nós fizermos ações na região de retirada, voltaremos lá em 1500, 1520, 1530, onde o nosso país foi a nossa Mata Atlântica, e aí nós temos exemplos históricos disso. Muito obrigado, Coronel, pela gentileza. E agora eu queria fazer uma pergunta. Nós temos visto, né, as mídias, né, as televisões, com informações bem desencontradas com relação ao interesse da internacionalização da Amazônia, tornando a Amazônia um patrimônio da humanidade. Queria a sua opinião sobre essas notícias que a gente fica escutando por aqui. Por favor. Bem, eu não sei se eu cheguei a mencionar, mas eu fui para a reserva em 1º de março de 2018, então eu estou na reserva. Obviamente que isso será uma opinião minha, eu não posso opinar uma opinião pela força, não posso opinar pelo Exército, né? Eu estaria incorrendo numa transgressão, né? Mas a minha opinião é a seguinte, até mesmo porque o canal é opinião, né? Nossa opinião. Nossa opinião. Então, a minha opinião é a seguinte, vamos fazer a seguinte análise. O Marcos, ele é um grande fazendeiro e nós somos pequenos fazendeiros. E a área do Marcos, ele herdou do bisavô, do tataravô do Marcos. Só que a fazenda do Marcos é preservada, existem animais, existe petróleo, existe ouro, existe manganês, existe diamante. Mas o Marcos, ele vive com aquilo que ele extrai, ele tem uma plantação, ele cria ali uma vaquinha, ele não desmata e ele vive bem, o Marcos. Aí os outros vizinhos não fizeram como o Marcos. E aí eles destruíram o que tinham. Eles retiraram o que tinham de madeira, eles retiraram o que tinha de ouro. E aí existe uma frase que eu gosto que é assim, aquilo que você não vê, você não cobiça, não é isso? Não, peraí, mas por que aquilo ali é do Marcos? Vamos fazer uma comunidade aqui, nós três, os vizinhos?
e vamos fazer o seguinte, vamos tomar aquela terra dele. Como é que eu posso tomar aquela terra dele? Não, a gente pode pegar uns capangas e ir lá e tirar ele de lá. Sim, mas eu não sei o que tem lá. Então, indo para o mundo real, já não é de agora que a Amazônia brasileira ela é um interesse internacional, em todos os aspectos. Meus amigos, eu vou repetir aqui, por gentileza, eu peço licença a vocês. Ouro, nióbio, estanho, petróleo, potássio, manganês, ferro, diamante, bauxita, tantalita, cromo, lignito. Eu fiz uma relação pequena, eu fiz um estudo aqui de geologia e busquei para vocês. A base de Urucu, da Petrobras, eu estive lá. O gás natural de lá, existe tanto gás dali que eles não retiram, porque não tinha logística para escoar o gás. O petróleo que é retirado de Urucu, Marcos, ele é tão precioso que ele não é refinado. Você coloca dentro da viatura, da caminhonete, e eu vi aquilo, mas espera aí, aquilo não é petróleo? Mas ele está abastecendo na caminhonete a diesel? Tá. E ela funciona? Funciona. Ora, seríamos levianos em achar que outros incautos não estariam interessados em ter também um pouco disso daí. Eu não estou dizendo sobre invasões, eu não estou dizendo sobre nada disso. O Brasil ele tem um pacto de não agressão a outros países, o Brasil ele tem um pacto de convivência harmoniosa, porém, calma lá que isso aqui é nosso. Pensando nisso, o governo brasileiro, por intermédio, à época, do Ministério da Guerra, ele criou, no dia 2 de março de 1964, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, que atualmente é considerado o melhor e o maior centro de instrução e treinamento de combate em selva do mundo. Nós recebemos anualmente vários estrangeiros de nações amigas que querem aprender o que é que esses brasileiros sabem. E nós respondemos, tudo. Aqui é nosso. A Amazônia é nossa. Esse solo é sagrado e é nosso. E estamos aqui para defendê-lo. E lá na Amazônia, costumamos dizer que na Amazônia, na guerra na selva, a maior tecnologia é o homem. E qual é o melhor homem que nós temos? O indígena, o soldado indígena. O soldado que vive na cabeça do cachorro, o soldado que vive no alto do Rio Negro, o índiozinho que viveu 14, 15 anos, vem para o quartel, aprende, e ele fala o idioma dele, ele anda na floresta sem coturno. Esse é o guerreiro de selva. Então, nós temos, sim, o melhor e o mais apto combatente de selva do mundo. E os estrangeiros sabem que nós somos isso. Esse é o maior orgulho que ostentamos em nossos uniformes. O orgulho daquilo que é nosso. Voltando ao exemplo do Marcos. Olha, isso aqui é sagrado, mas é nosso. Então, fiquem vocês aí que nós ficamos aqui. Conclusão, então, meu caro amigo. Tomemos muito cuidado com assertivas tendenciosas ou assertivas sem cunho científico, sem embasamento de estudos, porque poderíamos levantar aí quais são os objetivos dessas, causar confusões mentais. Então, estudemos antes, né? Vamos estudar história, vamos pesquisar para ver se realmente há veracidade no que tanta gente fala. Falar, todo mundo fala. Então, muita cautela em cima de tudo isso. Eu acredito que deve ter um interesse, sim, internacional, porque a área é extraordinária, ela é profunda, é magnífica, porém, é brasileira. Muito obrigado, Coronel Mário Augusto Mota Coimbra, pela gentileza de participar do nosso Opinion, para a sua experiência de anos vivendo e aprendendo esses fatos diferentes que nós não estamos acostumados a lidar. Muito obrigado. Gostaria de pedir para o senhor ficar um pouquinho com a gente, que eu queria pedir agora para o nosso amigo Cornélio Diniz, que ele quer falar um pouquinho sobre alguma coisa em relação à economia brasileira. Cornélio, por favor, sua opinião dessa semana. Interessante falarmos sobre economia esta semana particularmente,
a inflação do planeta, a inflação mundial da maior parte dos países está muito baixa. A taxa de juros no mundo inteiro está baixa. Esta semana, uma injeção de mais de 700 bilhões de euros da comunidade europeia nos mercados. Até a Alemanha está botando dinheiro para valer. O que isso acontece? Justamente para fazer frente a essa pandemia. Muita liquidez no mercado. No Brasil, a taxa de juros nunca teve tão baixa. A Bolsa está voltando a superar os 100 mil pontos. Um ministro com a expectativa de uma retomada vigorosa da economia. Marco regulatório, objetivo de destravar a economia, investimentos privados. Isso tem levado os empresários, os empreendedores à retomada de um otimismo. A situação foi realmente negativa, mas depois de aprendermos a conviver com o coronavírus, nós temos que mirar o futuro. E a expansão dos programas sociais tem levado a pensar que o Brasil realmente pode voltar mais rápido que se imagina a um cenário positivo e de referência na economia mundial. Obrigado, Cornélio. Obrigado. Realmente eu concordo com você. É só você analisar o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, para ver que o ânimo que ele está realmente em relação à economia é fantástico. E antes de passar para o Marcos, ou Mate, queria falar o seguinte, eu sou assim, aficionado em tecnologia, gosto de tecnologia, uso tecnologia, todos nós usamos tecnologia. Esse ano, 2020, nos Estados Unidos e no mundo, a Samsung abusou em termos de tecnologia, em termos de celulares. Tudo hoje em dia está na nossa mão. A miniaturização das coisas estão aí para a gente usar. Então, a Samsung lançou a Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, a mais alta ferramenta que você pode ter na mão. Nós que fazemos programas, filmamos, é uma câmera de 8K, alta definição, um zoom de 100 vezes, realmente é um espetáculo, ajuste de variação de equilíbrio da câmera, ela substitui, esse telefone substitui uma câmera de televisão numa qualidade espetacular. Nos Estados Unidos, um programa chamado American Idol foi filmado nas três últimas semanas nos celulares dos concorrentes e a qualidade ficou impressionante. Então, recomendando para o brasileiro, e não é para todo mundo, porque é um telefone muito caro, é um telefone que chega a 1,5 terabytes de memória, é um telefone que tem 5G, ou seja, 100 vezes mais rápido que era o 4G, a um preço que varia de $1.300 a $1.650, dependendo da configuração, 128, 512, 1 tera, podendo chegar até 1,5 tera. Realmente é uma coisa fantástica, realmente é uma ferramenta para quem gosta de telefone celular, quase que inigualável. Já a Apple lança o outro produto para concorrer com ele. Sempre assim, sempre assim. Queria passar agora para lançarmos um novo segmento do nosso programa chamado Highlights do Omate. Obrigado, meu amigo empresário Jay Almeida. Adorei a entrada, coisa de profissional da edição que agora você já é. Muito obrigado. Vamos aos highlights dessa semana. Jay, você se lembra dos drive-ins? Pois é, uma empresa chamada Beyond Cinema vai trazer para os Estados Unidos uma experiência que deu certo lá na Europa. Os float-ins, que em vez de carros, são barcos estacionados numa baía ou enseada com um telão enorme em terra. As cidades teste para esses float-ins serão Nova York, Cleveland e Cincinnati. Os testes começam em setembro desse ano. A American Airlines e a JetBlue anunciaram uma parceria. Isso é muito bom porque algumas companhias aéreas no mundo quebraram devido à pandemia. E essa parceria dá uma sobrevida à JetBlue, que obviamente é bem menor do que a American Airlines. Os bancos americanos JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo separaram 28 bilhões de dólares no trimestre passado, antevendo uma onda de inadimplência devido ao coronavírus. Isso quer dizer que esses bancos preveem que uma recessão econômica irá assombrar os Estados Unidos durante muito tempo ainda. Falando nisso,
De todos os negócios que estão sofrendo com a pandemia, o de restaurantes é o que vai pior. Dos 26 mil restaurantes que fecharam aqui nos Estados Unidos desde 1º de março, mais de 60% nunca mais vão abrir suas portas. O estado da Califórnia é o mais afetado, com quase 15% desse total. No entanto, nem tudo é má notícia nesse setor. A rede de fast food Chipotle vai contratar 10 mil novos empregados para atender o aumento na demanda em seus drive-thrus. E a Amazon anunciou o lançamento de seu mais recente experimento, o Dash Cart, que é um carrinho de compras que detecta por meio de balanças, sensores e câmeras os itens que o comprador coloca dentro desse carrinho. Aí, quando o usuário passa por uma área especial, o cartão de crédito é debitado com a soma do valor dos produtos que estão ali dentro. Os primeiros Dash Carts serão testados no supermercado da Amazon em Woodland Hills, que fica em Los Angeles, na Califórnia, ainda esse ano. E o Banco Central americano, o Fed, fez uma pesquisa em todo o país e descobriu o que todos nós já desconfiávamos. Ninguém sabe quanto tempo vai durar a pandemia, nem quais serão os danos materiais totais. Por falar nisso, os principais canais de televisão americanos estão arrancando os cabelos. É que ainda a possibilidade de o campeonato de futebol americano desse ano não acontecer. Só para lembrar, os jogos da liga, a NFL, representam 73 dos 100 programas de maior audiência da TV dos Estados Unidos na temporada passada. Bem, e esses são os highlights do Omate dessa semana. Obrigado, Marcos, pelas informações, realmente interessante. Highlights do Omate toda semana aqui no nosso Opinion. E agora, vou pedir para o Cornélio Diniz dar a dica da semana. Cornélio, por favor. Dica da semana, nossa opinion. A vida não é sorte, azar ou destino, mas sim decisão, estratégia e trabalho. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Quanto mais cedo eu me levanto, mais tarde eu durmo para produzir, mais sorte eu tenho. Não importa o que aconteça na sua vida, vitórias, derrotas, alegrias, tristezas, o que realmente importa é como você reage aos fatos da sua vida. Tome a decisão de estar em suas mãos as rédeas da sua vida. Trace uma estratégia para alcançar as suas metas e sonhos. E trabalhe. Assim você colherá o que plantou. Uma boa semana a todos. Obrigado, Cornélio Diniz. Maravilhoso, maravilhoso. Realmente o nosso poeta de Belo Horizonte, Cornélio Diniz, sensacional. Queria falar agora sobre uma coisa interessante. A minha dica da semana, eu estou hoje abusando em termos de preço, né? Lançou o carro americano mais sofisticado, mais confortável, mais assim, família, chamado Lincoln Navigator 2021. O Lincoln Navigator é aquele carro que coordena e compõe e concentra todos os acessórios que você possa imaginar: luz, volante, assento, som, conforto, 7 assentos de primeira classe, estabilidade, potência e também economia. Realmente o Lincoln Navigator 2021 é um carro para você prestar atenção. Não é para todo mundo, é um carro para poucas famílias, é um carro que começa a $105 mil nos Estados Unidos, chegando a $118 mil. Realmente é o que há de melhor em termos de tecnologia no mercado, na produção americana. Agora eu vou passar para o Marcos Omate dar a dica da semana dele. Marcos. A minha dica de entretenimento dessa semana é o seriado Schitt's Creek. Como você já pode perceber pelo jogo de palavras, é uma comédia. A 6ª e última temporada terminou recentemente aqui nos Estados Unidos. O seriado, as 5 primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix e a última só entrando online e procurando pelo desconhecido canal Pop TV, que é canadense, assim como a série, que também é lá do Canadá. Os 80 episódios de 22 minutos cada passam muito rápido. E no final você fica com aquele gostinho de quero mais, sabe como é que é, né?
Schitt's Creek é daqueles tesouros escondidos, mas que pouco a pouco, e depois de receber 4 indicações ao prêmio Emmy, que é o Oscar da TV americana, vem ganhando cada vez mais espectadores. Ainda bem, né? A série conta a história de uma família riquíssima que de repente perde tudo e termina numa cidade minúscula do interior dos Estados Unidos, que foi comprada pelo patriarca Johnny Rose na época das vacas gordas da família Rose. A premissa não é nova e pode parecer até banal, porém, conforme a família vai se integrando ao dia a dia dessa cidadezinha que dá título ao programa, Schitt's Creek, você acaba se divertindo muito, rindo muito e se emocionando também, como se você fosse um membro da família. Por falar em família, Schitt's Creek é uma produção familiar. Os criadores e protagonistas da série são o pai e filho na vida real, Eugene e Daniel Levy. E a irmã do Daniel, a Sarah Levy, também está na série fazendo o papel de uma garçonete do único restaurante da cidade. Olha, eu recomendo demais essa série, mas você tem de passar pelos primeiros episódios que, como eu comentei antes, podem parecer banais, mas depois eu garanto que você vai curtir demais essa joia canadense. Relembrando, Schitt's Creek, disponível nos Estados Unidos na Netflix e a última temporada na Pop TV. Até semana que vem. Agora, abusando do nosso coronel, Mário Coimbra, por favor, coronel, a sua dica da semana, por favor. A minha dica da semana é a seguinte: a natureza é mais esperta do que se pensa. Aproveite os momentos que você tem de fazer uma ligação com o que a natureza nos dá de graça. Se você tem um tempo na sua casa, no seu apartamento, na sua varanda, onde você puder estar, obedecendo essas questões pandêmicas, tome um banho de sol no período matutino, de 8 às 10, 10 e meia da manhã. O sol, ele nos dá uma riqueza em vitamina D. Segunda dica, beba bastante água. Coma fruta, de preferência as frutas vermelhas, porque elas são antioxidantes. Viva bem, pense positivo e seja feliz. Muito obrigado, coronel Mário Augusto Mota Coimbra. Aliás, parece que é integrante do programa Nossa Opinião, com essa opinião tão assim saludar. Aliás, vitamina D realmente é uma coisa interessantíssima. Todos os médicos nessa pandemia estão falando sobre isso. Jay, me permite, eu já até me despedi, desculpe eu voltar aqui antes do encerramento do programa, mas coincidentemente, olha aqui o livro que eu estou relendo. Esse livro aqui é do Epicteto. E esse filósofo foi o filósofo que falou isso que o Cornélio Diniz falou, que o importante não é o que acontece com você, mas a maneira como você reage ao que acontece com você. Quem falou isso foi o Epicteto. Então, achei interessante que eu estou relendo esse livro agora. E só mais uma coisinha. Coronel Mário Coimbra, selva! Selva! Olha, muito obrigado. Falar em relação a se levantar, tem um vídeo no filme do Sylvester Stallone, onde tem uma frasezinha, um pedacinho, onde ele fala para o filho dele: não importa quantas vezes você cai na vida, importa quantas vezes você levanta e batalha para conseguir algumas coisas na vida. Gente, muito obrigado. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer muito pelas pessoas, pelas mensagens recebidas, tanto pelo Cornélio e pelo Marcos. São dezenas de pessoas ajudando, dando opiniões. Eu fico muito feliz com isso. E obrigado também pelo compartilhamento do vídeo. Isso está dando realmente visibilidade. Realmente estamos crescendo por causa de vocês. Muito obrigado. Coronel, muito obrigado pela gentileza. Cornélio, meu grande economista, obrigado. Meu grande jornalista, Marcos Almaty, um excelente sábado para vocês, uma boa semana e até o próximo Nossa Opinião. Obrigado. Tchau.